Você pode se apresentar e falar sobre a sua participação em Terror da Vermelha de Torquato Neto? Meu nome é Paulo José Cunha, eu sou piauiense, primo de Torquato Neto, com quem convivi intensamente durante a sua curta vida, né? Tanto em Teresina, no Piauí, quanto no Rio de Janeiro. Eu, de certa forma, acompanhei muito da produção daquela época, porque estávamos sempre em contato nessa área marginal, de produção marginal, tanto de jornais quanto do próprio cinema, do qual o Torquato foi um dos grandes protagonistas, digamos assim. Ele tinha uma, um cuidado muito grande com essa questão da, da finalidade do cinema, tanto que uma época ele fez críticas muito duras ao cinema novo. E foi a partir daí que veio a vontade dele de produzir seus próprios filmes. Muito também a partir do contato que teve com Ivan Cardoso e outros produtores de cinema marginal no Rio de Janeiro. O Terror da Vermelha foi feito no Piauí numas férias. Estávamos de férias no Piauí e Torquato havia ido para lá também para descansar. Nós não sabíamos do que se tratava exatamente o filme, até porque Torquato, assim, a exemplo de Glauber Rocha, tinha aquela, aquela concepção de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Mas não tinha roteiro. Nós não sabíamos exatamente do que estávamos participando e no que aquilo iria dar. Nenhum de nós, dos que participamos como atores do filme. Então, ele me chamou um dia para uma das gravações, as outras todas eu não vi, não acompanhei, eu só vi a minha gravação e um pouco também das gravações do Edmar. Agora eu me lembro, Edmar correndo sempre. O Edmar no filme é uma espécie de alter ego do Torquato, é o assassino, né? O cara que sai matando todo mundo. E a cena em que eu sou assassinado por esse bandido, ela ocorreu, assim, digamos, quase que por mero acaso. Nós estávamos passando em frente ao Hospital Getúlio Vargas, em Teresina, quando, não sei se foi o próprio Torquato ou uma outra pessoa, talvez o próprio Edmar, disse ali seria bom gravar, ali no hospital. Dá uma imagem interessante, né? Talvez fingindo ser um médico que está saindo lá de dentro, sei lá. Imagina eu, o cara de menino, médico, saindo do hospital Getúlio. Mas enfim. E aí decidimos gravar a cena ali. Eu não sabia o que ia acontecer. Aí ele me dirigiu. Você vai vir dali, vem para cá, o bandido te ataca aqui e te enforca, né, com uma corda e você morre aqui. Tudo bem. Onde é que vai entrar isso? Não, também não sei. Ninguém sabia na época como é que ia terminar aquilo tudo. E assim foi feito. A cena foi feita. E curioso que nessa cena aconteceu uma coisa curiosíssima. O Edmar começou a apertar o meu pescoço com muita força, para valer. Ele levou a sério. Ele levou a sério a coisa. E eu quase que sufoco naquele negócio. Deu um ar de verossimilhança muito grande, porque ele apertava e eu. O filme é mudo, né? Mas eu grunhi e não foi um grunhito de fingimento, foi de verdade. E assim foi feita aquela cena. Eu tinha recém-comprado, antes da gravação, um exemplar do jornal Rolling Stone. Tanto que ele, num dos textos sobre o filme, ele diz: Paulo José, meu primo, estudante de comunicação em Brasília, morre, acho que alguma coisa mais ou menos assim, segurando bravamente o seu Rolling Stone da semana. Essa, essa foi a história daquela gravação.
Por que a figura de Torquato Neto é tão importante para o Piauí? O Piauí sempre teve, ao longo da história, agora essa realidade está mudando, uma posição de inferioridade imposta pelos outros estados. Sempre foi considerado o estado mais pobre da federação durante muito tempo, mesmo sem muitos referenciais, digamos assim, mas e se consolidou ao longo do tempo essa cultura de que o estado era o estado mais pobre. Então ele sempre foi inferiorizado. Foi preciso um movimento muito forte de reação para que se elevasse a autoestima dos piauienses, até porque é um estado magnífico, de belezas naturais fantásticas, uma culinária maravilhosa, talvez uma das melhores do Brasil e do mundo. Eu não estou exagerando, não. Já ouvi isso de chefes famosos, que foram lá e se espantaram com a qualidade da culinária piauiense. Mas, fora isso, sempre foi um estado estigmatizado. Quando surge uma figura como Torquato, um piauiense, ligado ao grupo baiano, com o sucesso da Tropicália, obviamente que os piauienses o elegeram, digamos assim, como um símbolo cultural muito importante. E isso é muito bom para a autoestima dos piauienses, né? Na falta de figuras que tivessem uma representatividade nacional. Até então, você não tinha figuras com essa representatividade. Você tinha poetas como Mário Faustino, né, que fez carreira, inclusive, fora do Piauí, lá no Pará. Você teve grandes poetas, como o próprio Da Costa e Silva, um sonetista maravilhoso, foi quem fez, inclusive, a letra do hino do Piauí, mas também de repercussão muito local, né? Não teve uma repercussão nacional, como foi o caso do Torquato. A música popular tem uma facilidade de penetração muito grande. E quando o Torquato surge dentro do movimento da Tropicália, obviamente que chamou a atenção de todo mundo, não só do Piauí, mas do Brasil. Inclusive pela própria qualidade do trabalho poético do Torquato. O Torquato é um dos poetas, melhores poetas dessa geração da qual você tem como exemplares principais, por exemplo, Caetano Veloso, para ficar na área da música, entre outros, né? E Torquato sempre com aquela inquietação de produzir, de fazer coisas, terminou chamando muito a atenção do Piauí, que passou a valorizá-lo demais. Eu me lembro bem que no dia da morte de Torquato, foi um fenômeno a saída do enterro da casa da minha tia Salomé, da minha tia Saló, como eu chamava, em direção ao cemitério, a quantidade de pessoas, enorme número de pessoas que foram ao enterro. Isso não era comum, não era comum. Torquato sequer morava no Piauí, morava no Rio de Janeiro, para dar uma ideia da importância que os piauienses davam à figura de Torquato. Por isso, talvez, tenha havido essa valorização tão grande da personagem e do próprio artista Torquato Neto. E por que Teresina e o Piauí eram tão importantes para Torquato? Piauí sempre foi uma grande referência para o Torquato. Se você pega a poesia do Torquato, lá do início, quando ele tinha ali seus 14, 15 anos, até o final, é uma produção pequena, mas de altíssima densidade poética, você percebe a presença do Piauí muito forte em vários momentos da obra do Torquato, né? Como ele foi educado lá em Teresina, e ele conviveu diretamente com aquela realidade e com aqueles personagens, você vê a presença deles numa música, por exemplo, como A Rua, que outro dia, conversando com Gilberto Gil,
fui fazendo uma entrevista com ele para o projeto de um filme sobre Torquato, que eu ainda estou em produção. Ele dizia, ele chegou com a letra, eu coloquei a música, mas aquela música não é minha, aquela música é de Torquato, porque é um Piauí dele, Piauí que ele cultivava. Aquela coisa da infância está toda presente ali, os personagens da infância dele. Vaca Preto, Zé Pretinho, a babá dele, que ele cita na música, o nome dela, das dores que morreu cedo, que era uma empregada da cozinheira, Luzia, que se perdeu, eram figuras da realidade do dia a dia. E ele carregou o Piauí com ele para onde ele foi. Ele carregou para a Bahia, depois carregou para o Rio de Janeiro. Ele não perdeu nunca este vínculo. Não à toa, quando ele precisava de sossego, de descanso, ele não procurava um lugar perto do Rio de Janeiro, não procurava um lugar perto de Salvador, ele procurava o Piauí. Ele ia para o Piauí. Então, essa ligação quase que umbilical do Torquato com o Piauí foi um fato que permeou a obra dele do início ao fim. Como foi a vida de Torquato até ele sair de Teresina? Ele saiu com 14 anos, 15 anos para Salvador, acho que foi isso, mais ou menos isso. O Torquato teve uma vida de menino de classe média. O pai, um desembargador, a mãe, uma professora primária, e dentro de uma estrutura, isso numa cidade como Teresina, extremamente pobre naquela época, eles eram quase o que se chamaria de pessoas ricas. Não era rico, de jeito nenhum, mas eram classe média bem, se mantinham, tinham tudo, nada, não passavam nenhum tipo de necessidade. Então, Torquato teve tudo isso, né? Ele passou a sua infância bem. E eu, como disse, ele teve acesso, Torquato teve uma sorte danada, porque o tio Eli, o pai do Torquato, era um grande leitor e um grande guardador de livros. Sempre teve uma biblioteca muito vasta. E o Torquato bebeu muito nesta biblioteca. Torquato leu Drummond muito cedo. Torquato leu Bandeira muito cedo. Torquato conheceu, por exemplo, uma coisa que pouca gente sabe, a obra de Shakespeare, muito cedo. Me lembro dele conversando comigo e citando trechos do Otelo, citando de grandes peças do Shakespeare, com a maior naturalidade do mundo. Eu achava estranho aquilo. Um dia, na casa do tia Lee, revirando os livros, encontro uma coleção de Shakespeare. Eu digo, olha aí, onde foi que ele leu? Está tudo aí. E os grandes escritores romancistas da época também. Torquato leu Machado e os estrangeiros, assim, o básico. Ele teve uma vida no Piauí muito. Ele sempre se cercou dos colegas de colégio dele, e todos eles tiveram também uma educação muito rica. Então, a convivência do Torquato, por exemplo, com o doutor Antônio Noronha, não é? Com Nassif El Yazid, com diversos colegas daquela época, que jogavam, inclusive, voleibol na casa dele. Tem um episódio ótimo que eles foram fazer o campo de voleibol no quintal da casa do Tia Li, e aí não tinham os tijolos para fazer a marcação, demarcar o campo. E roubaram os tijolos de uma obra que estava sendo realizada lá perto. E o dono soube. E o Tia Li teve que pagar os tijolos que eles roubaram. Mas ele teve uma convivência muito gostosa com todos esses colegas, e todos tiveram uma formação muito boa, todos se formaram, o que era difícil, vamos convir, naquela época, na Teresina pobre daquela época, era difícil você encontrar quem pudesse superar tantas barreiras. Todos eles tiveram uma ótima formação.
Então, é daí que vem essa ligação tão forte. Eu acho que com o Piauí, vamos dizer, telúrico, poético, mas também com o Piauí na área educacional, porque os colégios onde ele estudou foi que ofereceram, digamos assim, a base para a decolagem que ele fez. Qual foi o impacto de Nosferatu no Brasil e na carreira audiovisual de Torquato? Eu tenho assim, a suposição de que o Torquato sempre teve uma ligação muito forte com o cinema. Você vê, o Torquato, ele tem em algum lugar, ele chegou a escrever ou chegou a falar para as pessoas que estavam indo para o Rio de Janeiro para fazer cinema. Na verdade, ele não fez cinema no Rio de Janeiro. Ele foi estudar na faculdade de jornalismo, porque ele não concluiu, mas ele já começou a trabalhar. E aí o trabalho claramente o absorveu, tanto que ele não teve, não parou nem para pensar em fazer cinema. Mais ou menos como eu, que saí do Piauí para Brasília para fazer cinema e nunca fiz cinema profissional. Terminei virando jornalista. Mas eu acredito que essa ligação do Torquato com o cinema, com a atenção que ele deu ao cinema, terminou marcando muito da sua produção, até poética. Se você prestar atenção, o Torquato trabalha muito com imagens muito fortes na poesia dele, o tempo inteiro. É uma poesia muito visual, não é? É como se um filme estivesse passando na frente da gente. Quando a gente escuta uma música como Geleia Geral, como Louvação, você percebe claramente que são flashes. É como se ele estivesse filmando, digamos assim, no caso de Geleia Geral, filmando a realidade brasileira. Você observa claramente em vários a sequência de flashes, de fotografia. É uma montagem, como se fosse um filme que estivesse passando na frente da gente, né? É, uma coisa muito forte em toda a obra dele, em toda a obra dele. Então, essa ligação com o Ivan, eu tenho a impressão que foi o que deu, assim, digamos, a decolagem para ele dizer, eu agora posso fazer. Se ele pode fazer com uma Super 8, eu não vou precisar de um equipamento, vai fazer uma superprodução, 16 ou 36 ou 33 milímetros, eu não vou precisar disso. Eu posso fazer com uma câmerazinha portátil e tal, posso fazer cinema barato, né? E aí ele começou a fazer, ele disparou a fazer. Acho que daí vem tudo isso. Agora, o Terror da Vermelha teve um impacto muito grande na vida do Torquato, porque, queira ou não, a verdade é que a figura do vampiro foi carimbada na figura dele, para o resto da vida. Tanto que as melhores imagens, as melhores fotografias do Torquato são as fotografias do Torquato vestido de vampiro. Um vampiro muito engraçado, que não tinha medo do sol. Todo vampiro só mora na noite. O filme é feito de dia. Tanto que no início do filme aparece lá o letreiro: onde vê-se dia, veja-se noite. Foi o jeito que o Ivan encontrou para brincar com isso, para dizer que era o contrário, né? Um vampiro que ia para a praia, um vampiro que tomava água de coco. Então, isso terminou. Acredito que ele terminou introjetando muito a figura desse vampiro. E ele terminou assumindo muito essa personalidade vampiresca, não no sentido de morder a jugular das pessoas, mas antropofagicamente, né, bem dentro da linha do Oswald de Andrade, da Semana de Arte Moderna de 22, ele terminou sendo uma espécie de vampiro de tudo que estava acontecendo no Brasil na época, né? O Torquato trabalhou com praticamente todos os formatos que você pode imaginar, né? E pouca gente sabe, por exemplo, que aí é uma curiosidade, pouca gente se lembra, que a revista que ele elaborou, que ele não viu pronta, ela só foi sair depois que ele morreu, A Nave Louca, ele me dizia, insistia comigo o tempo todo, tem que sair agora, isso em 1972, tem que sair esse ano, tem que sair esse ano.
Eu disse, por quê? Porque tem que sair esse ano. Depois é que eu fui descobrir que em 1972 se completavam o quê? 50 anos da Semana de Arte Moderna de 22, em São Paulo. Então, o que Torquato fez foi apenas sacar o momento e dizer, não, precisa fazer alguma coisa que marque aquilo ali com os artistas de hoje. E aí chamou a nata do que havia de vanguarda no Brasil na época para fazer a revista. Né? O pessoal da poesia concreta, o próprio Caetano, o Ali Salomão e assim por diante. Você pode comentar sobre as perspectivas de Torquato sobre o cinema novo e o cinema marginal? O que existe sobre o que Torquato pensava do cinema novo é muito pouco. Algumas linhas lá na coluna Geleia Geral, que ele escreveu para o jornal Última Hora a respeito disso, e nada mais. O que ficou foi muito pouco. O que se sabe é que ele criticava duramente, vamos dizer assim, a mercantilização do cinema novo, que ele chamava, que ele criticava que os realizadores estavam fazendo os filmes muito mais para receber dinheiro das leis de incentivo do que propriamente para fazer uma proposta de cinema revolucionário, cinema de vanguarda e tal, de cinema de criação. Então ele criticava duramente. E a saída foi que o cinema marginal, que já se produzia naquela época com figuras como o próprio Ivan Cardoso, no Rio de Janeiro. Então eu tenho a impressão que o caminho que o Torquato tomou e enveredou veio muito disso aí. Eu não quero ganhar dinheiro com cinema. Nunca teve nas pretensões dele fazer um filme para ganhar dinheiro. Nada. Aliás, de resto, toda a obra do Torquato nunca teve dinheiro na vida. Sempre foi um cara durango, né? Sempre, sempre. Nunca tinha dinheiro, nunca, era da mão para a boca, né? O dinheiro que ele tinha era como jornalista, né? Como compositor, ele ganhava muito pouco naquela época, ainda ganhou muito pouco, né? Depois de algum tempo é que começaram os direitos autorais. Direito autoral no Brasil sempre pagou muito pouco, a não ser para grandes figuras, no meu caso, do próprio Caetano, do Gil, de outros. Né? Então, ele não tinha essa pretensão, vamos dizer, mercenária do cinema. E aí, a saída qual foi? A derivação natural foi o cinema marginal. Marginal mesmo, na expressão da palavra. Como era a cena cultural em Teresina quando Torquato vem para fazer o Terror da Vermelha? Como ele conseguiu fazer o filme? Olha, a ligação do Torquato com o pessoal que terminou fazendo cinema no Piauí veio através dessas produções mais esporádicas, digamos assim, para jornais alternativos, que já existiam no Piauí. E o Grama foi o jornal que a gente fez, a gente criou, e que deflagrou esse processo. Nós éramos um grupo de estudantes que já tínhamos uma certa visão da realidade cultural brasileira e queríamos fazer alguma coisa de instigante, mas fora dos padrões convencionais. Daí surgiu a ideia de fazer um jornal chamado Grama. Já existiam outros jornais lá, também alternativos. Páginas de jornais tradicionais que a gente ocupava para colocar nossos poemas e nossas produções, digamos, alternativas. Mas não tínhamos um jornal próprio. E resolvemos fazer o jornalzinho. Eu chamo de jornalzinho porque era pequeno, impresso em papel, esse papel ofício normal, impresso aqui em Brasília, num negócio chamado mimeógrafo eletrônico, que já nem existe mais, e vendido lá. Mas ninguém pretendia ganhar dinheiro com aquilo. Era uma necessidade, digamos assim, de colocar aquelas produções para fora. Então, o grupo que se aglutinou em torno do jornal Grama e de outras publicações alternativas foi o grupo que terminou chamando a atenção do Torquato, que também se filiava a essa corrente.
Daí a ligação direta dele com esse grupo. E com esse grupo começou a produção de cinema e alguns dos integrantes desse grupo, como o próprio Arnaldo Albuquerque, né, terminou fazendo, criando outras, fazendo outras produções. Eu me lembro bem, por exemplo, que o Arnaldo foi o cara que fez a parte, digamos, artística do jornal Grama. Uma coisa tosca, hoje a gente pode chamar de tosca, primária. Mas, poxa, radicalmente diferente de tudo que existia até então. E o Arnaldo, um grande artista gráfico, né, entendeu logo a sacação, a necessidade da gente e produziu um trabalho espetacular até hoje. É claro que chamou a atenção do Torquato isso daí. Tanto que, na hora de escolher quem faria a câmera do filme, Torquato escolheu quem? Arnaldo. E por que o Arnaldo Torquato? Ele entende de ver as coisas. O Arnaldo até então nunca tinha segurado uma câmera, mas ele sabe ver. Se ele sabe ver, ele sabe filmar. Então ele vai ser o fotógrafo do filme. Porque nenhum de nós naquela época tinha qualquer contato com qualquer câmera, ninguém conhecia esses equipamentos. Então foi assim que surgiu a ligação dele com aquele grupo que terminou. Outros começaram a produzir seus próprios filmes, etc, 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 e deflagrou o movimento que a gente poderia chamar de cinema marginal piauiense. Quais eram os papéis de pessoas como Edmar Oliveira, Carlos Galvão e Durvalino Couto no filme? Como eram as relações? Bom, quando eu saí de Teresina, em 1970, a gente já tinha uma ligação forte. Eu, Edmar, Durvalino, o professor Antônio, o doutor Antônio Noronha, que tinha sido contemporâneo do Torquato, a gente vivia muito próximos, né? Já desde aquela época. Quando eu mudo para Brasília, pouco tempo depois, o Durvalino também veio estudar comunicação aqui também. Terminou vindo, fez vestibular, passou, não concluiu o curso, mas inclusive moramos juntos aqui numa república de estudantes, naquela época. Mas nunca perdemos o contato com todos eles. Ainda recentemente eu estava revendo as cartas que eu recebia do Edmar, do Durvalino, né, umas coisas desse tipo. A gente sempre muito ligado e muito querendo produzir alguma coisa marginal que saísse do padrão e as dificuldades da época, dificuldades financeiras mesmo, dificuldades políticas muito sérias, porque vivíamos em plena ditadura, né? A ditadura estava no auge, né? Não à toa, Torquato teve que deixar o país naquela época por causa das ameaças do CCC, do Comando de Caças Comunistas, que ele e a mulher dele, a Ana Duarte, recebiam naquela época. Ele não aguentou mais e uma época ele até chegou a me falar, disse, eu acho que eu vou dar um jeito de sair do Brasil. Mas sair do Brasil naquela época era uma coisa muito difícil. Dizer, eu vou sair do Brasil, eu não estou dando conta não, o negócio está ficando muito sério. Eu já recebi ameaças desse povo, até na rua. Já me olharam apontando o dedo, disse, esse aí é um comunista e tal, não sei o quê. Então, eu tenho a impressão que vem daí, dessa união desse grupo, com o qual, com cujo pensamento, digamos assim, ele se identificava, essa ligação com esse pessoal para a produção dos filmes, e depois cada um tocou as suas produções pessoais daí para frente. Como foi viver a ditadura em Teresina? Foi uma coisa era uma coisa muito forte. Por exemplo, quando saiu o jornal Grama, o, o jornal Grama tinha na capa um desenho que era, se não me engano, um prédio do Congresso com alguma coisa que chamava a atenção. E, desculpa. Tinha alguma coisa na capa do jornal que chamou a atenção da Polícia Federal. Tanto que o Edmar Oliveira terminou indo depor na Polícia Federal, foi levado para prestar um depoimento sobre por que daquilo ali. Se aquilo ali era coisa de comunistas, se tinha comunista no nosso grupo, etc.
né? Era uma coisa desse tipo, muito forte. É claro que eles se intercomunicavam. Aqui em Brasília, estudante aqui em Brasília, eu, um ano, pouco tempo depois da morte de Torquato, menos de um ano depois, eu morava com Dorvalino quando eu fui sequestrado aqui do meu trabalho e ficaram rodando comigo pela cidade, me interrogando e me batendo, né? Foi uma coisa que até hoje me apavora, só de lembrar. Então, essa ligação, né, digamos assim, com a ditadura, lá era muito forte. Nós fizemos vários movimentos, panfletagens, abaixo a ditadura, sair pregando cartazes na rua, etc, etc. E é claro que a repressão sabia das nossas posições políticas. Ninguém ali era a favor de ditadura, coisa nenhuma. Pelo contrário, era exatamente o contrário. Só que nós não fazíamos essa pregação política abertamente nas nossas publicações, nos nossos jornais alternativos. Aparecia essa reação por baixo, né? Era um subtexto, digamos assim. No próprio Grama, você vê textos radicais contra tudo, contra essas coisas que estão aí, etc. A gente não podia falar abertamente, senão o bicho pegava. Mas está tudo subjacente, digamos assim, ali naquelas publicações. O que Terror da Vermelha significa para você? Eu te confesso que até hoje eu não tenho uma ideia muito clara do que foi, do que o Torquato pretendeu com aquele filme. O filme é hermético. Todos sabemos que é um filme hermético, é um filme vamos dizer assim, aberto para diversas traduções. Cada pessoa traduz o filme à sua maneira e a partir dos seus valores, dos seus conceitos. Eu definitivamente não sei te dizer o que o Torquato quis dizer ali. Ele já vivia uma crise existencial muito forte que culminaria no suicídio. O filme foi feito um ano, se tanto antes, um ano e 2 anos, acho que menos de um ano antes do suicídio, que foi em novembro. Foi feito já em 72, se não me engano. Então, você imagina como estava a cabeça desse homem, essa cabeça tumultuada. Também muito por conta das drogas, que ele usava justamente como fuga daqueles problemas que ele vinha enfrentando, né? Que eram problemas muito mais existenciais, pessoais, do que problemas políticos. É bom que fique bem claro. Teve, sim, a presença, a participação do ambiente pesado da ditadura, mas isso não foi o definidor da partida dele, não. Os problemas dele foram pessoais. Então, é preciso ver esse filme dentro desse contexto. Eu tenho a impressão que ali já foi um prenúncio do que ele já vinha arquitetando fazer. Não à toa, ele é morto pelo bandido no filme. Ele é morto. Ele coloca ali a morte dele, não é? Ele próprio, o diretor, o cara que concebeu o filme, morre no filme. É um dos mortos do filme. Não é de graça. Ele poderia ter colocado qualquer pessoa para fazer aquele papel ali, mas ele colocou ele próprio como uma das vítimas desse serial killer, digamos assim. Naquele momento, é bom olhar para isso. Eu nunca parei. Agora que eu estou fazendo essa reflexão aqui com você, nunca parei para dizer o que eu entendi do filme. Até porque não me parece que vale a pena ficar fazendo elucubrações sobre o que. É muito mais interessante fruir o filme e deixar ele guardado em algum canto da memória aí, do que ficar tentando fazer elucubrações, traduções, suposições do que o filme quis dizer. Como foi a recepção do filme? Eu te confesso que eu nunca vi esse filme sendo exibido em Teresina. Eu fui conhecer esse filme já em Brasília, numa cópia, parece que VHS, que alguém me mandou.
Mas eu nunca vi ele sendo exibido. Por isso eu não sei a reação das pessoas, não sei te dizer.